Vamos lá, crianças. Então, olha só. Correção aí da página 312, módulo 3. Não esqueçam que nós estamos aí no módulo 3, tá? Deixa eu ver quem chegou. Iago, bom dia, Iago. Iago, vamos para a correção, tá? Módulo 3. Bom dia, amor. Módulo 3, página 312. Abre aí rapidão. A gente vai começar agora. Já, já. Então, ó, crianças, repetindo, hein? Módulo 3, página 312. Nós temos hoje para corrigir a 312, a 316 e a 317, tá? Essas atividades foi sobre o período regencial. Então, olha só, eu vou fazer a correção dessas atividades. E aí, depois, nós iremos recapitular, né, revisar, fixar os assuntos do primeiro reinado e do período regencial também, tá? Porque semana que vem eu quero começar com conteúdo novo, que é o segundo reinado, tá? Então, semana que vem, nós iremos começar no nosso último assunto do módulo 3, tá bom? Então, assim, eu vou revisar com vocês, vou relembrar pontos importantes sobre o primeiro reinado e o período regencial após a nossa correção. E eu falei semana passada que no dia 1º de setembro nós iríamos ter uma conversa sobre o livro Esta Classe, As Cores da Escravidão, tá? Aí eu falei até que no comecinho, eu mudei a data. Anotem aí numa folhinha, num calendário, na agenda de vocês, que a nossa conversa sobre o livro Esta Classe, As Cores da Escravidão, será no dia 15 de setembro, tá? É importantíssimo que vocês leiam esse livro, porque no dia da nossa conversa, 15 de setembro, eu vou fazer perguntas, tá? Vou querer o retorno de vocês. Esse livro, ele vai entrar aí questões na nossa atividade avaliativa de setembro. Então, é importantíssimo, né, vocês estarem aí a par do assunto do livro. E eu deixei para o dia 15 de setembro, por quê? Porque o segundo reinado, ele fala sobre o movimento abolicionista, né? E ele fala também sobre as várias leis, né, que surgiram até a Lei Áurea, né, da abolição da escravatura. Então, o livro, ele fala exatamente no assunto pertinente, né, do segundo reinado, que vem a ser a escravidão, tá? Então, não deixem de fazer a leitura do livro, não deixem, tá? Por favor. Então, vamos lá? Página 312, módulo 3. Vou começar, hein? O número 5 está assim. Preencha o quadro com informações corretas sobre as revoltas do período regencial. Nesse quadro, vocês estão visualizando somente 2 revoltas do período regencial, tá? A revolta dos malês e a revolta dos cabanos. Então, cada quadradinho desse está pedindo uma informação sobre essas revoltas, tá bom? O primeiro quadradinho está o seguinte: quando ocorreu, né? Ele quer a data dessas revoltas. Então, ó, revolta dos malês, conferem aí. 1835 é a data que deveria ter colocado aí, né? O ano que deveria ter colocado aí. 1835. Revolta dos malês, 1835. Revolta dos cabanos, vai colocar o seguinte, ou era para... Professora. Oi, meu amor. É livro ou caderno? É livro, módulo 3, página 312. Foi a atividade que eu deixei semana passada para vocês poderem realizar. Então, ó, repetindo, módulo 3, página 312, tá? Então, ó, nós vamos completar o quadrado aí com essas informações sobre as revoltas, sobre a revolta dos malês e a revolta dos cabanos, tá? Então, o primeiro quadradinho, a primeira informação que está pedindo é quando ocorreu, é o ano da revolta. Então, ó, revolta dos malês, vai colocar aí, ou era para ter colocado.
Ih, tá bom, Bia. Então aproveita para anotar, tá? Qualquer coisa, Bia. Se você se perder ou se for muito rápido, você me fala, tá bom? Foi mesmo, você faltou semana passada, tá aqui. Você me fala que é o dito devagarzinho, tá? Então, ó. Ano aí da Revolta dos Malês, o primeiro quadradinho, 1835. É o que vocês irão colocar aí. 1835. 1835. Revolta dos Cabanos. Vocês irão escrever o seguinte: entre 1835 entre 1835 e 1840. Entre 1835 e 1840. Próximo quadradinho está o seguinte: onde ocorreu, né? Aonde aconteceu cada uma dessas revoltas? Revolta dos Malês, vai escrever o seguinte: Salvador, vírgula, Bahia. Salvador, vírgula, Bahia. Revolta dos Cabanos, que é o quadradinho do lado. Província do Grão-Pará. Província do Grão-Pará. Revolta dos Cabanos, vou repetir. Província do Grão-Pará. Província do Grão-Pará. Agora nós vamos para a informação que está pedindo motivos principais. Então, ó, próximo quadradinho. Posso repetir. Então, ó, vou repetir onde ocorreu, tá? Revolta dos Malês. Salvador, vírgula, Bahia. Salvador, vírgula, Bahia. E dos Cabanos, província do Grão-Pará. Província do Grão-Pará é a Revolta dos Cabanos. Província do Grão-Pará. Principais motivos. Terceiro quadradinho aí. Principais motivos. Revolta dos Malês, hein? Que é o primeiro. Contra a falta. Contra a falta. Contra a falta de liberdade religiosa, repetindo, Revolta dos Malês, tá? Principais motivos principais. Contra a falta de liberdade religiosa. Contra a falta de liberdade religiosa. Contra a falta de liberdade religiosa e a escravidão. Contra a falta de liberdade religiosa, contra a falta
de liberdade religiosa e a escravidão, contra a falta de liberdade religiosa e a escravidão. Revolta dos Cabanos, motivos principais. Revolta dos Cabanos, motivos principais. Então, vamos lá? Contra a exploração, contra a exploração, contra a exploração dos fazendeiros, repetindo, Revolta dos Cabanos, motivos principais, contra a exploração dos fazendeiros, contra a exploração dos fazendeiros e o alto custo de vida contra a exploração dos fazendeiros e o alto custo de vida e a favor a favor a favor de maior liberdade 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 nas províncias e a favor de maior liberdade nas províncias. Agora está assim. Grupos sociais envolvidos. Grupos sociais envolvidos. Grupos sociais envolvidos. Grupos sociais envolvidos. Vamos lá?
Revolta dos Malês. Vou falar quais foram os grupos. Africanos, 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 africanos e afrodescendentes, africanos e afrodescendentes, africanos e afrodescendentes, escravizados, africanos e afrodescendentes, escravizados e libertos. Então, repetindo. Grupos sociais envolvidos da Revolta dos Malês, tá? Africanos e afrodescendentes, escravizados e libertos. Agora, os grupos sociais envolvidos da Revolta dos Cabanos. Camadas pobres da população. Grupos envolvidos agora da Revolta dos Cabanos. Camadas pobres da população. Camadas pobres da população. Camadas pobres da população. Próximo ponto aí do quadro. Projeto político. Agora nós vamos, do que está pedindo aí, projeto político. Revolta dos Malês, vou falar aqui o projeto político. Libertação de companheiros. Posso repetir. Os grupos políticos dos Malês, né? Então, vou repetir, tá, crianças? Grupos sociais envolvidos na Revolta dos Malês, tá? Africanos e afrodescendentes, escravizados e libertos. Africanos e afrodescendentes, escravizados e libertos. Foi, Ana Luísa? Só precisava dos Malês? Vamos embora, hein? Então, voltando. Projeto político da Revolta dos Malês. Projeto político... Nada, meu amor. Projeto político da Revolta dos Malês, tá? Repetindo. Libertação de companheiros presos. Libertação de companheiros presos. Libertação de companheiros presos. E o fim do regime escravista. Repetindo, projeto político da Revolta dos Malês. Libertação de companheiros presos e o fim do regime escravista. Libertação de companheiros presos e o fim do regime escravista. Agora, projeto político dos cabanos. Luta por terras
Professora, que página? 312. Nós estamos completando aí a informação desse quadro. Estamos lá no projeto político. Já vimos o projeto político da Revolta dos Malês. Agora, estamos no projeto político da Revolta dos Cabanos. Então, repetindo aí o projeto político dos cabanos. Luta por terras. Luta por terras. Aí, Leandro, depois você volta lá na gravação, quando o tio Gil disponibilizar, para você pegar, tá bom? Tá. Tá? Então, ó, 312, do módulo 3, hein? Nós estamos no projeto político. Bem da Revolta dos Cabanos. A tia não vai voltar tudo, não? Porque senão a gente não vai conseguir dar fim. Então, ó, projeto político lá da Revolta dos Cabanos, página 312, módulo 3. Luta por terras. Luta por terras e pelo fim. Luta por terras e pelo fim das injustiças, luta por terras e pelo fim das injustiças e da escravidão. Repetindo, vou falar de novo aqui porque Leandra chegou agora, tá? A internet voltou, então, ó, vou repetindo. Módulo 3, página 312. Nós estamos no projeto político da Revolta dos Cabanos. Então, vou repetir aí o projeto político da Revolta dos Cabanos. Luta por terras e pelo fim das injustiças e da escravidão. Agora, vamos para o desfecho. Desfecho das duas revoltas, tá? Revolta dos Malês, vamos ver aí como é que foi o desfecho, como é que foi o final. Revolta contida pelo governo. Revolta contida pelo governo. Ponto e vírgula. Revolta contida pelo governo. Ponto e vírgula. Malês presos, vírgula. Repetindo, revolta contida pelo governo, ponto e vírgula. Malês presos, vírgula. Mortos ou exilados. Repetindo o desfecho da revolta dos Malês, página 312. Revolta contida pelo governo, ponto e vírgula, malês presos, vírgula, mortos ou exilados. Agora vamos para o desfecho da revolta dos cabanos. Aí, novamente, revolta contida pelo governo. Também na revolta dos cabanos, vocês irão escrever isso, tá? Revolta contida pelo governo, vírgula. Repetindo, revolta contida pelo governo, vírgula. Cerca de 30.000 cabanos mortos. Cerca de 30.000 cabanos mortos. Foi aí, página 312. Então, ó, repetindo o desfecho da revolta dos malês, revolta contida pelo governo, ponto e vírgula. Malês presos, vírgula, mortos ou exilados. Agora, desfecho aí dos cabanos, repetindo, revolta contida pelo governo, vírgula, cerca de 30.000 cabanos
mortos. Agora, vamos lá para a página 316. Página 316, para nossa correção. Página 316. Então, ó, está assim o número 1. A 316 era para ter realizado o número 1, 2 e 3, tá? Então, ó, número 1. Ligue os termos que completam corretamente as frases. Aí nós temos aí a primeira coluna, né, com as frases um quadradinho amarelinho bem clarinho, e temos a segunda coluna com os termos aí no quadradinho verde. Então, olha só. Primeiro quadradinho amarelo. A República Rio-Grandense também pode ser chamada, vocês vão ligar ao último quadradinho verde, República de Piratini. Esse número 1 está falando somente sobre a revolta da Farroupilha, tá? Guerra dos Farrapos. Então, primeiro quadradinho, a República Rio-Grandense, primeiro quadradinho amarelo, você vai ligar ao último quadradinho verde, República de Piratini. Segundo quadradinho, após a tomada de Porto Alegre, os farroupilhas assumiram, vocês vão ligar, governo provincial. É o penúltimo quadradinho verde. Então, o segundo quadradinho amarelo vai ligar ao terceiro quadradinho verde. Após a tomada de Porto Alegre, vai ligar ao governo provincial. Terceiro quadradinho amarelo. Após a tomada da cidade de Laguna, em Santa Catarina, foi proclamada a República Juliana. É o segundo quadradinho verde. Após a tomada da cidade de Laguna, em Santa Catarina, foi proclamada a República Juliana. Último quadradinho amarelo. A Revolução Farroupilha foi uma revolta contra, aí você vai ligar ao primeiro quadradinho verde, o governo imperial. A Revolução Farroupilha foi uma revolta contra o governo imperial. Vamos para o número 2. Número 2 da página 316. Está assim, ó. Por quais motivos os estanceiros gaúchos estavam descontentes com o governo regencial? O número 2 também é sobre a Farroupilha, tá? Então, vamos lá. Estavam descontentes por causa dos altos impostos cobrados sobre o charque produzido naquela região. Vou repetir devagarzinho. Estavam descontentes. Estavam descontentes por causa estavam descontentes
por causa dos altos impostos estavam descontentes por causa dos altos impostos estavam descontentes por causa dos altos impostos cobrados estavam descontentes por causa dos altos impostos cobrados sobre o charque produzido sobre o charque. Professora, Oi, meu amor. você pode repetir depois de cobrados, por favor? Claro. Ó, vou repetir logo tudo, que aí você já vai se localizar, tá? Estavam descontentes por causa dos altos impostos cobrados sobre o charque. Charque é como se fosse aí uma carne de sol, tá? Uma carne seca. Por causa dos altos impostos cobrados sobre o charque produzido naquela região. Foi aí? Ponto final. Tudo bem, crianças? Precisa repetir tudo certinho? Posso continuar? Vou continuar então, hein? Vamos lá? Então, ó, continuando, tá? Número 3. Complete as frases com as palavras abaixo. Aí nós temos aí no quadradinho as palavras. Separatista, 1835, governo imperial e 1845. Aí a frase é o seguinte, ó. A Revolução Farroupilha foi a manifestação contrária ao governo imperial. Então, o número 3, na primeira linha aí para ser completada, era para eu ter colocado governo imperial. Governo imperial. Continuando. Mais duradoura da história do Brasil. Ela começou em 1835. 1835. Ela começou em 1835 e terminou em 1845. E terminou em 1845. Para terminar, em seu início, esse movimento não tinha caráter separatista. Mas, à medida que o governo regencial se recusava a atender às demandas dos gaúchos, essa proposta foi ganhando mais força. Então, olha só, a sequência das palavras ficou o seguinte: governo imperial, 1835, 1845
E na última linha, separatista. Tudo tranquilo aí? Então, ó, 317 agora, para a gente poder encerrar com a correção. Página 317. Página 317. Vamos lá, posso? Na página 317, é um retomando, né? Nós vamos aí relembrar alguns pontos, alguns fatos do período regencial na hora que a gente for completar aí as frases, tá bom? Então, nós temos aí 6 quadradinhos verdes. E o primeiro está escrito período regencial, depois vem restauradores, liberais, levante dos malês, revolta dos cabanos, revolução farroupilha. Nós vamos utilizar essas palavras para completar aí as frases. Então, vamos lá na primeira frase, tá? O período regencial foi marcado por uma grave crise social, pela insatisfação e por várias revoltas contra o autoritarismo e as medidas adotadas pelos governantes das províncias. Então, nessa primeira frase, era para eu ter colocado nessa linha período regencial. Então, primeira linha, período regencial. Vamos para o segundo. A base política no período regencial era composta por 2 grupos principais. Então, ó, os restauradores. Então, na segunda linha aí eu vou colocar restauradores, que defendiam a monarquia centralizada, e os liberais, que propunham maior autonomia às províncias. Então, recapitulando aí, primeira linha era para ter escrito período regencial, segunda linha, restauradores, terceira linha, liberais. Foi? Continuando, hein? O levante dos malês tinha o objetivo de libertar os escravos e modificar a situação de exploração e preconceito em que viviam. Então, a quarta linha era para eu ter escrito levante dos malês. Levante dos malês. Quinta linha. Quinta linha. A revolta dos cabanos reivindicava melhorias nas condições de vida da população e a participação da escolha do governante da província. Então, quinta linha, revolta dos cabanos. Última linha aí que eu tinha que ter completado, né? Última linha para completar. Na Revolução Farroupilha, os proprietários rurais desejavam a diminuição dos impostos e a autonomia das províncias. Então, a última linha, Revolução Farroupilha. Vou repetir aí a sequência, né, das palavras da página 317, tá? Primeira linha, era para eu ter colocado período regencial. Segunda linha, restauradores. Terceira linha, liberais. Quarta linha, levante dos malês. Quinta linha, revolta dos cabanos. E a última, Revolução Farroupilha, tá? Tudo certinho aí? Foi? Tudo corrigido? Então, olha só. Agora, né, que encerramos aí a nossa correção da página 312, 316 e 317, nós iremos rever, né, recapitular aí os 2 assuntos que nós trabalhamos até agora, que foi
primeiro reinado e período regencial, tá? Então, ó, eu separei aqui 2 videozinhos falando sobre esses assuntos. Então, primeiro, eu vou passar o videozinho do primeiro reinado e depois eu vou passar o videozinho do período regencial. Esses 2 vídeos é como se fosse um mapa mental, tá? O que vem a ser um mapa mental? É o resumo do assunto, tá? É a exposição dos pontos importantes do assunto. Então, presta bastante atenção, que depois eu vou aí utilizar o mapa mental, que eu até mostrei para vocês nas outras aulas, para a gente recapitular os pontos importantes dos assuntos. Então, ó, atenção, tá? São os 2 primeiros assuntos aí do nosso módulo 3, tá bom? Então, vocês vão assistir o videozinho e depois eu venho com a explicação, tá? Deixa eu aqui fazer a apresentação. Todo mundo encerrou a correção? Tudo certinho? Nenhuma dúvida, né? Então, vamos embora, hein? Vamos revisar os assuntos. Primeiro, nós vamos revisar o primeiro reinado. Então, ó, calma aí. Tá todo mundo vendo aí? Deixa eu aumentar. Todo mundo vendo? Fala aí para mim, crianças. Sim ou não? Alguma alma caridosa para responder? Tá vendo direitinho aí, Amanda? Sim. Então, tá bom. Ó, atenção, hein? Vou iniciar, tá? Ih, peraí que aconteceu alguma coisa. Acho que tá pedindo alguém para entrar, né? E quando eu tô coisando, não dá para eu ver. Oi, João Vitor. João Vitor, você é o João Vitor Coelho, né? Lembra aí para mim. É isso? É? Não, é o Vitipó. João Vitor, ó, nós já fizemos a correção dos exercícios da atividade semana passada, depois você vê direitinho, tá? E agora a gente vai fazer uma revisão do primeiro reinado e período regencial, tá? Então, ó, eu estava fazendo uma apresentação aqui, iria iniciar a apresentação do primeiro reinado. Presta bastante atenção, tá, crianças? Por favor, tá? Nós vamos recapitular aí o assunto sobre o primeiro reinado. Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar a respeito do primeiro reinado. Vamos fazer uma análise aí de um mapa mental a respeito desse período da história do Brasil, ok? Antes de começarmos o primeiro reinado, é importante a gente voltar um pouquinho na história, só para contextualizar. Mas são informações que a gente já sabe. Vamos voltar lá no dia do fico, quando Dom Pedro permanece no Brasil, depois de Dom João ter voltado para Portugal, a mando das cortes portuguesas. Dom João volta para Portugal, torna-se rei constitucional. E Dom Pedro fica no Brasil, cuidando de parte do Império Português, já que o Brasil tinha sido elevado a Reino Unido. No entanto, Dom João, depois que volta para Portugal, começa a pentelhar Dom Pedro aqui no Brasil. Começa a falar que os portugueses querem a recolonização da nação brasileira, né? Na verdade, do território brasileiro. Isso faria com que Dom Pedro perdesse parte do seu poder. E não querendo, obviamente, nada disso, Dom Pedro vai proclamar a nossa independência. Não vou entrar em detalhes, porque nós já falamos um pouco a respeito desse assunto, né? Com a independência começa, então, o primeiro reinado. Vamos ver quais são as principais informações que nós temos a respeito desse período. Depois da independência, é claro que houve reação por parte dos portugueses e até mesmo por parte de brasileiros que não queriam ser governados por Dom Pedro I. Esses conflitos foram chamados de guerras de independência. Não duraram muito, mas é óbvio que a gente não pode simplesmente descartá-los da nossa história. Depois de um tempinho, com uma articulação feita pela Inglaterra, o Brasil consegue o reconhecimento da independência pela nação portuguesa. E Dom Pedro torna-se oficialmente o nosso primeiro rei. Ele vai, então, permitir que brasileiros elaborem uma constituição, chamada Constituição da Mandioca. Políticos brasileiros vão
criar essa Constituição. Só que essa Constituição vai limitar demais os poderes de Dom Pedro, que não vai aceitar, vai dissolver a Assembleia e vai, então, outorgar, impor a nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824. Na Constituição, ele cria 4 poderes: o poder legislativo, executivo e judiciário, com os quais nós estamos acostumados, e o poder moderador. Esse poder moderador controlava os outros 3. É nesse momento que Dom Pedro deixa claro que, na verdade, ele não é um líder, assim, muito liberal, né? Por esse motivo, algumas regiões vão se rebelar. Um exemplo é a Confederação do Equador, na verdade, Pernambuco vai tentar se separar do Brasil. Dom Pedro não vai permitir, vai mandar tropas, né, vai sufocar essa revolta e Pernambuco vai permanecer pertencendo ao Brasil. Diferentemente do que aconteceu com o Uruguai. Gente, o Uruguai tinha sido anexado por Dom João ao Brasil, o que, na verdade, não fazia o menor sentido, já que os uruguaios tinham uma origem espanhola, né? E eles vão aproveitar esse momento de conflito, de confusão do primeiro reinado, para iniciar uma guerra com os brasileiros, a Guerra da Cisplatina, para conquistar a sua independência. E no caso da Guerra da Cisplatina, Dom Pedro não vai conseguir evitar que isso aconteça e o Uruguai vai, então, deixar de pertencer ao Brasil, né? O que faz, obviamente, todo sentido. Dom Pedro, nessa época, já não era mais um imperador querido, né? Já era um líder autoritário que os brasileiros estavam querendo pelas costas. Isso pode ser observado na Noite das Garrafadas, quando portugueses e brasileiros começam a se atacar com garrafas no Rio de Janeiro, depois de uma discussão acalorada a favor e contra Dom Pedro I. A Noite das Garrafadas mostra que os brasileiros não estavam nem um pouco satisfeitos com o imperador, que também não estava satisfeito, porque era bastante orgulhoso e queria ser amado, idolatrado, salve, salve, né? Bom, para fechar, perceberam os brasileiros que, caso fossem contra o imperador, poderia acontecer algo muito complicado com eles. Um jornalista chamado Líbero Badaró, que escrevia mal, falava mal de Pedro I nas suas matérias, foi assassinado, até antes da Noite das Garrafadas. Ele foi assassinado e isso fez com que o Brasil percebesse que Dom Pedro não era exatamente o imperador que nós gostaríamos, né? Nós brasileiros gostaríamos de ter. Dom Pedro também não estava muito satisfeito e, baseado aí nessas pressões todas que estavam ocorrendo aqui dentro do Brasil e também no fato do seu pai ter morrido em Portugal e sua filha, que seria a herdeira legítima, não estar conseguindo assumir o controle da nação portuguesa, isso tudo fez com que Dom Pedro resolvesse voltar para a Europa e deixar o Brasil. Ele, então, abdicou ao trono brasileiro e retornou para Portugal. O Brasil, como não tinha alguém para substituí-lo, já que ele deixou aqui o seu filho com 5 anos de idade, vai passar, então, por um período sem rei, chamado período regencial. Mas esse assunto é um assunto para um outro podcast. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande e até breve. Então, crianças, esse mapa mental que eu escolhi, tá? Ele faz aí uma recapitulação, né, desse assunto que eu trabalhei com vocês sobre o primeiro reinado. Então, olha só, aqui, deixa eu apresentar o mapa mental, que inclusive eu mostrei a vocês quando eu falei sobre o primeiro reinado, né? Não sei se vocês estão lembrados. Esse mapa mental, ele vem aí expondo todos os pontos importantes do primeiro reinado. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho, só que ele acaba ficando um pouquinho distorcido, até que foi. Então, ó, primeiro reinado, ele tem início aí com a independência do Brasil, né? E Dom Pedro I assume o governo brasileiro. Aí nós vimos, né, que nesse período houve aí uma grande confusão na questão de aceitar a independência do Brasil e também foi necessário se ter o reconhecimento do Brasil como nação. Aí vimos, né, que os Estados Unidos já tinham conquistado sua independência, já tinham implantado um novo regime que era a República, e eles aceitaram, né, a independência do Brasil sem pedir nada em troca,
contando aí com uma associação contra a Europa para o futuro. Vimos que a Inglaterra aceitou após exigir a permanência do Tratado de 1810 e também, de forma progressiva, o fim da escravidão, porque a escravidão atrapalhava seus interesses em trazer para o território brasileiro a sua mão de obra especializada na industrialização e também as máquinas e as fábricas, né? Vimos que Portugal só aceitou a independência após o pagamento de uma alta indenização. Nesse período do primeiro reinado, vimos que nós tínhamos aí 3 grupos políticos importantes, tá, desse período. Os liberais, os moderados e os conservadores, tá bom? Cada um fazia a sua defesa. Eu vou passar rapidinho a explicação, porque é o que eu falei para vocês. A gente já viu esse assunto umas semanas atrás. Eu estou só recapitulando, tá? E aí, o Brasil, com a independência, se fazia necessário se ter uma Constituição, né, brasileira. O que era uma Constituição? Um conjunto de leis, que nós não tínhamos as nossas próprias leis pós a independência, né, nem mesmo antes. Então, os parlamentares se reuniram e formaram aí a Assembleia Constituinte de 1823, também conhecida como Constituição da Mandioca, tá? Bem, esses grandes latifundiários, produtores aí, grandes produtores, que se fazia necessário se ter um certo volume, né, de farinha de mandioca para poder fazer parte desse congresso, para decidir as leis que iriam agora passar a governar o Brasil, essa Assembleia Constituinte, ela foi realizada sem a participação de Dom Pedro I. E, além de não ter a participação dele, também tinha aí, como um ponto bem negativo, né, que contrariava os interesses de Dom Pedro I, limitava os poderes de Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I não aceitou a Assembleia Constituinte de 1823, né, e uma certa noite, né, ele mandou fechar a Assembleia Constituinte e mandou, inclusive, prender alguns parlamentares e exilá-los também. Então, por isso que ficou conhecido esse dia, como essa noite, né, como a Noite da Agonia. Então, ó, recapitulando, a Assembleia Constituinte de 1823 não foi aceita, ela foi dissolvida por Dom Pedro. Por quê? Porque limitava os poderes de Dom Pedro e, além disso, não teve aí a participação de Dom Pedro. Até esse ponto, Dom Pedro I, ele era visto como um herói, né? Ele tinha um conceito dentro do território brasileiro. Por quê? Porque os brasileiros viam Dom Pedro como aquele que tirou o Brasil das garras de Portugal, tá? Só que aqui, quando ele fechou a Assembleia Constituinte, ele já se mostrou autoritário, porque, afinal de contas, ele não aceitou essa Assembleia por conta, né, do seu poder estar limitado, por ele ter que dividir seu poder com os parlamentares. Após a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, ainda assim, né, se faz necessária uma Constituição, afinal de contas, nada se resolveu aqui. Então, em 1824, Dom Pedro I, ele outorgou a nossa primeira Constituição. O que quer dizer isso, né? Ele concedeu, ele permitiu, ele criou um grupo de parlamentares da sua confiança para elaborar essa Constituição, tá? E aí, ele permitiu, nessa Constituição, o voto censitário, só votava, né, para a escolha de parlamentares homens, acima aí, tendo a maioridade, e com um certo poder aquisitivo, tá? Essa Constituição reforçava a monarquia e reforçava o poder hereditário. E ela concedeu aí poderes, permitiu poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Contudo, Dom Pedro I, ele criou o poder moderador. O poder moderador nada mais é do que o poder do imperador, permitindo ou não a execução dos desejos aí, né, do poder executivo, legislativo e judiciário. Então, na verdade, esses 3 poderes existiam, mas eles, de forma alguma, limitavam o poder do rei, porque, afinal de contas, Dom Pedro I criou o poder moderador para fiscalizar e controlar os outros 3 poderes. Então, tudo que esses 3 poderes quisessem fazer,
tinha que passar pelo poder moderador, e o poder moderador deixar ou não, permitiu ou não, para que aquele desejo acontecesse, tá? Vamos dizer assim, de uma forma mais fácil para vocês poderem entender. Bem, e novamente aqui, a Constituição de 1824 demonstra o autoritarismo de Dom Pedro I. Então, essa Constituição também não deu fim à escravidão, tá? A gente permanece aí com a escravidão também no nosso território. Na verdade, a independência do Brasil, ela não modificou as bases sociais do Brasil, né? A gente permaneceu com o latifúndio monocultor, né, os grandes fazendeiros produzindo um só produto, e permanecemos aí também com a escravidão. No primeiro reinado, ocorreu a Confederação do Equador. O que foi isso, tá? Foi um movimento contra o primeiro reinado. A província de Pernambuco não gostou nem um pouco, ou melhor, expôs, né, aí que foi contra a Constituição de 1824. Dom Pedro I não gostou, né, quando esse governador de Pernambuco se mostrou contra. Então, ele fez o quê? Ele retirou o governador de Pernambuco, da província de Pernambuco, e colocou outro lá da sua confiança. Foi o que faltava, né, para essa região de Pernambuco se associar às províncias do Nordeste e fazer um movimento contra o governo de Dom Pedro I. Essa confederação, ela reivindicava aí, né, melhores condições de vida, ela desejava mais autonomia para a província, ela inclusive queria aí proclamar a independência separatista na região, nas províncias do Nordeste, né, implantar um novo regime político naquela região, indiferente aí, né, separado do resto do Brasil. O governo de Dom Pedro I organizou suas tropas, enviou para esse movimento e deu fim aos revoltosos, tá? Por que Confederação do Equador? Porque foram aí, né, essas províncias próximas à linha do Equador, tá? Por isso ficou escolhido esse nome. Houve aí no primeiro reinado, também já se aproveitando desse momento de instabilidade, a Guerra da Cisplatina. E que vem a ser a Cisplatina? É hoje o Uruguai, tá? A Cisplatina foi anexada ao território brasileiro no governo lá de Dom João VI. Os cisplatinos, já aproveitando esse momento de instabilidade do governo de Dom Pedro I, se associaram à Argentina e tentaram aí sua independência, né, do território brasileiro. Eles conseguiram, tá? Inclusive aí com a intervenção da Inglaterra. Então, Dom Pedro I perdeu o território da Cisplatina. E aí, com todos esses acontecimentos, a impopularidade de Dom Pedro veio crescendo e muito. Ele já não era visto mais como herói, né? Ele se mostrou autoritário, ele não resolvia os problemas sociais e econômicos do Brasil. O Dom João VI veio a falecer em Portugal, deixando aí o trono para ele, né? Ele acabou fazendo um acordo com seu irmão Dom Miguel, para que Dom Miguel assumisse o poder até que a sua filha conseguisse, né, chegasse à maioridade e assumisse. Dom Miguel traiu a confiança de Dom Pedro, né, deu um golpe em Dom Pedro e ficou com o trono, e aí acabou levando Dom Pedro I a estar envolvido também com essa preocupação referente aí ao trono de Portugal. Então, Dom Pedro perde a Cisplatina, Dom Pedro não resolve o problema econômico-social, Dom Pedro se mostra autoritário, Dom Pedro tem a preocupação com o trono português, né? Além disso, nós tivemos aqui a Confederação do Equador, também para abalar o governo de Dom Pedro I, e quando, né, chega aí em 1831, nós temos a abdicação de Dom Pedro I, tá? Dom Pedro abdica do trono em nome do seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Na época só tinha aí 5 anos de idade, portanto não podia governar, estava sob a tutela de José Bonifácio. Então, até que Dom Pedro de Alcântara completasse 18 anos para assumir o poder, foi instaurado no Brasil o período regencial, tá? Que foi o período onde o Brasil foi governado por regentes. E aí, eu vou mostrar um videozinho para vocês, para lembrar aí, tá? Para revisar, para fixar, para a gente recordar os pontos, sobre o período regencial, tá? Que foi o período que o Brasil foi governado por regentes. Foi um período de grande agitação social, nós tivemos muitas revoltas, e foi um período também de grande efervescência política, de agitação também na política do Brasil, tá? Presta atenção também nesse videozinho, para relembrar os pontos sobre o período regencial. Então, vamos lá. Calma aí.
Tá todo mundo vendo? Deixa eu voltar ele aqui no comecinho. Também é curtinho, tá? Esse videozinho, ele vai falar aí sobre as revoltas que ocorreram no período regencial, né? A agitação da sociedade contra o governo regencial. A população, ela aproveitou esse momento de instabilidade política, né, para estourar muitos movimentos nas províncias contra o governo regencial, tá? Lembrando que o período regencial foi o período em que o Brasil foi governado por regentes. Nós não tínhamos um imperador centralizando o poder. Por quê? Porque Dom Pedro foi embora e deixou aqui seu filho, Dom Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade. Uma criança de 5 anos não governa, né? Então, vamos lá. Olá, crianças! Sabia que alguns estados brasileiros queriam separar-se do Brasil do passado? Como assim, Dorinha? Alguns estados do nosso país tentaram separar-se do Brasil. Isso foi num período durante o século XIX, entre 1831 a 1840, no período regencial, quando Dom Pedro I abdicou do trono e seu filho, Dom Pedro II, era uma criança. Esse período de 9 anos ficou sendo comandado por regentes. Os regentes eram como governadores, gente ligada à política. Alguns tinham ideias liberais e outros ideias conservadoras, e muitos inimigos. As primeiras coisas que foram criadas foi a Guarda Nacional. Foi a partir dessa época que o Brasil passou a ter um exército. Um dos primeiros conflitos foi a cabanagem, ocorrida no Grão-Pará, entre 1835 a 1840. Esta foi a revolta na qual o povo que morava em casas de palafitas, as cabanas, se revoltou contra a elite política e tomou o poder. Entre as causas da revolta, encontram-se a extrema pobreza das populações ribeirinhas e a irrelevância política a qual a província foi relegada após a independência do Brasil. De cunho popular, contou com a participação de elementos das camadas médias e altas da região. No Maranhão, ocorreu a balaiada. Esse conflito foi iniciado por disputas políticas, mas ganhou caráter popular. Logo surgiram os líderes, o vaqueiro Raimundo Gomes e o balaieiro Manuel dos Anjos Ferreira. Vamos atacar as fazendas, seus cabras! Com o decorrer da revolta, destacamos a figura de Cosme Bento, liderando 3.000 escravos. Mas o conflito acabou da pior maneira possível. As tropas do governo, lideradas por Luiz Alves de Lima e Silva, arrasaram com os rebeldes. Mais tarde, esse Luiz Alves passou a ser conhecido como Duque de Caxias, o patrono do exército brasileiro. Essas duas revoltas tiveram participação popular, mas as suas reivindicações eram distantes de suas reais necessidades. Na Bahia, entre 1837 e 1838, estourou a Sabinada, através do líder Francisco Sabino. Os revoltosos queriam a república e o federalismo. Quanto os escravos, só nascidos no Brasil seriam libertados. Doutor Sabino, os fazendeiros não vão apoiar nossa revolução. Sem o apoio da elite baiana, a revolta fracassou e o governo derrotou os revoltosos. Houve mais de 1.500 mortos. No Rio Grande do Sul ocorreu a Farroupilha. Deu início quando os gaúchos perceberam que eles eram prejudicados com a cobrança de altas taxas. Os principais líderes foram Davi Canabarro, Giuseppe Garibaldi e Bento Gonçalves, que tornou-se presidente da República dos Pampas. Garibaldi, sua missão é levar 2 lanchões por terra e dominar Laguna. Foi em Laguna que Giuseppe Garibaldi conheceu Anita Garibaldi, e lá foi fundada a República Juliana. Mas o governo reagiu e enviou o Duque de Caxias para resolver o conflito no sul. Houve conflitos, mas acabou com um acordo entre Duque de Caxias e os líderes dos farrapos. O Rio Grande do Sul não se separou do Brasil, e a taxa do charque diminuiu. Mas a regência acabou, pois foi dado um golpe colocando Dom Pedro II com apenas 15 anos para ser o novo imperador. Foi o famoso golpe da maioridade. Foi isso, crianças. As revoltas regenciais poderiam formar um novo país. Porém, esses conflitos motivaram a formar a identidade dos Estados brasileiros, o que tornou o Brasil culturalmente muito identidade dos Estados brasileiros, o que tornou o Brasil culturalmente muito mais rico. Então, crianças, aqui também a gente acabou revendo, né, sobre aí as revoltas regenciais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acabou que eu botei para parar a apresentação, nem precisava. O mapa mental do período regencial, que também expus para vocês na aula de semana passada. Ó, deixa eu botar aqui. Tentar aumentar aqui um pouquinho.
para não ficar distorcido. Então, ó, olha aqui o mapa mental do período regencial, né, que nós vimos semana passada. O período regencial foi um período de grande instabilidade. Nós tivemos quatro etapas do período regencial: regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Diogo Feijó e regência una de Araújo Lima. Nesse período, nós tivemos 3 grupos políticos importantes: liberais moderados, restauradores e liberais exaltados. Como foi falado no videozinho, foi criada a Guarda Nacional, foi estabelecida uma mudança aí no Código Criminal, né? Foi implantado o habeas corpus, a pessoa ficava livre aí até comprovar se ela é culpada de um crime, até então não existia, né? A pessoa ficava presa aguardando julgamento. Vimos que com a criação do ato adicional, que dava mais liberdade às províncias, foi estabelecido também a mudança de regência trina para a regência una. Aí nós tivemos a primeira regência una do padre Feijó, o Diogo Feijó. Depois nós tivemos a regência una de Araújo Lima. E aí vem as revoltas, né? Ó, revolta dos Malês, Cabanada, Sabinada, Farroupilha e Balaiada, que nós vimos também aí semana passada. Escuta, eu cheguei a conseguir passar o link para vocês desses mapas mentais, vocês lembram? Na semana passada? Deixa eu tentar aqui, rapidinho, vou botar aqui, ó, porque como eu salvei ali, eu não tenho, como eu salvei no meu computador, eu não tenho o link, mas deixa eu pegar o link para eu poder passar aqui para vocês anotarem isso no caderno, né? Ou quem tem uma impressora em casa fica mais fácil imprimir, pode fazer o mesmo. É muito importante vocês terem essas anotações no caderno de vocês. Espera aí, rapidinho. Deixa eu escrever aqui. Eu dou a vocês, para vocês... Professora, eu não tenho impressora, não tem como imprimir. Então, vocês podem copiar, tá? Bota essa informação no caderno. É muito legal ter isso direitinho, porque o mapa mental vai ajudar muito no estudo, vai facilitar o entendimento do conteúdo do assunto. E é um ponto importante, né? Só, deixa eu botar aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui no chat o do primeiro reinado. Ó, o mapa mental do primeiro reinado, tá aqui. Deixa eu colocar agora do período regencial, peraí. Aí vocês salvam aí direitinho. Tá vendo? Já botei para vocês, tá? E aqui também é super tranquilo, né? Se você colocar lá no Google, né, mapa mental do assunto que você quer, você vai encontrar lá facilmente, tá? Eu botei aqui só para poder ajudar vocês a ficar mais prático, já ter o link, mas é super tranquilo encontrar, né, essas questões no Google. Outra coisa que eu vou passar aqui para vocês agora, deixa eu só olhar aqui nos meus documentos, só um minutinho, que eu acabei não colocando aqui embaixo, uma atividade de fixação e revisão desses 2 assuntos. Tá mais rapidão, crianças. Deixa eu caçar ele aqui, que era para eu ter deixado certinho, eu não deixei. Aí. Cadê Jesus? Achei. Rapidinho. Então, olha só, eu vou expor para vocês uma atividade, tá, mais rapidinho,
eu vou dar um tempinho até para vocês copiarem as questões, tá? Aí, eu vou até mudar aqui uma das questões, porque a número 1, no caso, é uma charge, então não vai ficar bacana vocês copiarem. Eu vou pedir até para começar a copiar a atividade a partir do número 2. Então, o número 2, no caso, vai se transformar em número 1, tá? Então, ó, pega aí, por favor, eu vou esperar um pouquinho. Peguem um caderno aí de vocês, para vocês poderem anotar. Não entendi. Quem botou aqui que eu não vi? Ah, Maria Eduarda. Mas, Maria Eduarda, não precisa nem se preocupar com isso agora, não. Ainda não está nada decidido, não. Tem até que aguardar. Na questão da aula presencial, né? A gente, na verdade, vai ter que aguardar, né? Um decreto aí, dando a data certinha. Eu não vou, Mas não não. precisa nem se preocupar com isso agora, gente. Né? Não, professora, é porque botaram na plataforma, tipo uma enquete para ver quem vai para online ou quem vai presencial. Aí... Mas, Leandra, isso por enquanto só é uma pesquisa, tá? Ainda não foi dado data, fechado nada certinho, não, tá? No caso ali na plataforma, é só uma pesquisa de sondagem, para poder saber de vocês quem vai poder ir, quem não vai. Agora, é claro, né, a gente sabe que tem pessoas que têm familiares como é que se fala? No quadro de risco, né, no grupo de risco, mas isso tudo ali não tem data ainda fechada, a gente ainda vai ter que esperar muita coisa acontecer, tá? Ali é só uma pesquisa mesmo, se eu não me engano, para saber, né, de vocês a situação de ir ou não, mas não tem data fechada ainda não, tá? Precisa se preocupar e nem criar vucu-vucu agora não. Ainda não se tem nada determinado, certo? Então, amores, pegam aí, por favor, caderno e caneta, ou caderno e lápis, para vocês aí, por gentileza, copiarem aí as atividades que eu vou disponibilizar aqui para vocês, tá? Essas atividades, ela será uma revisão e fixação sobre o primeiro reinado regencial. Então, rapidinho aí, pega aí que vocês vão copiar as perguntas. Posso? Lembrando que a gente tem pouco tempo, tá? São 10h43, nossa aula acaba aí 11h10. Eu sempre libero um pouquinho antes para poder dar tempo de eu ir para outra turma. Então, ó, vou expor aqui para vocês, hein? Vou apresentar a atividade que vocês irão realizar essa semana. É a atividade para essa semana. Então, olha só. Oi, quem está falando aí? Aqui, vocês vão fazer um favor, tá? Vão copiar o título. Deixa eu mudar aqui uma coisa rapidinho. Peraí, calma aí. Para ficar menos confuso, só um minutinho. Para ficar menos confuso para vocês, deixa eu só botar aqui embaixo, que eu vou tirar aquele... Eu vou tirar a atividade que está com... Peraí. A atividade que está com a charge, tá? Porque como é que vai fazer com a charge agora? Não tem como, né? Então, deixa eu só tirar aqui a charge para ficar melhor para vocês poderem copiar aí e não criarem confusão na cabeça de vocês, tá? Para ir rapidinho. Ó, calma aí. Eu boto certinho aqui embaixo. Só um minutinho, só para eu organizar e não dar confusão aqui. Esse exercício que vocês irão copiar agora vai ser extremamente importante, inclusive, tá? Para a próxima atividade avaliativa. Então, o que eu vou expor para vocês agora é um exercício de fixação e revisão sobre o primeiro reinado e o período regencial, tá bom? Então, pega aí direitinho, tá? O lápis, borracha, o caderno, e de lápis ou caneta, mas não pode deixar de... Não pode.
De jeito nenhum, tá? Isso aqui é para ajudar vocês a revisar aí o assunto. Calma aí. Aqui foi. Então, ó, eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Novamente, calma aí. É aquele, estava com a charge e aqui é uma confusão. Tá todo mundo vendo aí? Fala para mim. Respondam aí, crianças. Todo mundo visualizando, tudo certinho. Tá dando para ver legal? Ei, tá dando para ver? Crianças, respondam aí, por favor. Tá muito Sim. sim? Então tá. Eu quero que vocês copiem aí essas 12 questões sobre o primeiro reinado do regencial. Vamos lá. Tentem não demorar por conta do tempo. Professora, deixa eu contar as reuniões, hein, cara? Copia tudo do jeito que tá aí para você responde. Acho que fica mais fácil, né? Você copia todas as questões, aí depois você bota a resposta, tá? Porque assim, é um pouco complicado falar a quantidade de linha, porque senão vai que eu, por exemplo, falo assim, 5 linhas para cada um. Pode ser que para algumas questões vai ficar de mais, para outras vai ficar de menos, então é melhor copiar todas as perguntas e depois vocês respondem, tá bom? Então vamos lá, rapidinho aí que eu vou dar o tempinho para vocês copiarem. Lembrando, isso aí vai ajudar muito vocês para a atividade avaliativa, a próxima atividade avaliativa de setembro, tá? E a revisão, esses 2 primeiros assuntos do módulo 3. O primeiro, o reinado, e o período regencial. Semana que vem, eu venho com o nosso último assunto do módulo 3, que é o segundo reinado. Aí depois eu faço a mesma coisa com você. Faço uma revisãozinha também para ajudá-los, tá? Então, anotem aí as questões rapidão, por favor. Rapidinho, hein? Todo o tempo. Não deixem de copiar essas questões, por favor.
Não. Esse foi o a cor da fala. Só me diga. Essa não é? Lembrando, hein? Porque isso aí vai ser extremamente importante, ajudar muito vocês. Fechadinho não é também só copiar, né? Realizar essa atividade aí no decorrer da semana. E aí, semana que vem, eu vou fazer a correção, tá? Professora, Oi. você vai corrigir hoje esse trabalho aí? Ih, não entendi. Fala de novo. Corrigir hoje esse negócio aí? Ixi, tá picotando. Vou corrigir semana que vem. É isso a pergunta? É isso aí. Semana que vem. Vocês vão ter essa semaninha para responder isso aí. Lembrando, né? É para responder. Porque vai ajudar muito vocês. Não só a revisar, fixar o conteúdo, mas também preparar vocês para a avaliação no setembro, tá? Então, não pode deixar de fazer. E também, para quando chegar na semana que vem,
Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês conseguirem esquecer a dúvida sobre esses dois assuntos. Então, vai ser importantíssimo você realizar esse exercício essa semana. Não pode deixar de fazer isso de jeito nenhum. Então, essa é uma atividade para vocês realizar até semana que vem. Aí, semana que vem, eu corrijo. Quem não acabou de copiar aí, acaba. Aqui, crianças, ó, eu esqueci de botar aqui assim, ó, porque a Assembleia Constituinte de 1823, tá? Não foi aceita por Pedro I. E aqui eu errei um número, olha só. As constituições da Constituição de 1824. Foi aí?
E aí, crianças? Posso? E aí, posso tirar? Todos aí copiaram, tudo direitinho? Respondam aí, por favor. Eu tô no número 7, professor. Print. Então, vou esperar um pouquinho mais. Termina aí, então, a gente vê. Encerrar. Qualquer coisa, pode também fazer um print para deixar aí direitinho, tá? Para, se por acaso, né, ocorrer alguma dúvida, tiver algum problema na hora de copiar, é bom que te ajuda também a isso, para vocês conferirem as coisas bonitinhas, para não ficar faltando nada. Oi, posso? Posso aí, crianças? Pode. Faz um printinho aí para guardar, para depois conferir as perguntas direitinho, tá? É. E aí, se faltou alguma coisa, né, vai só completar. Lembrando, professora, eu bati o print e tal, depois eu vou terminar de colocar as perguntas. Não pode deixar isso no esquecimento. Isso que eu dei até o tempinho para poder copiar, tá? Não pode largar, esquecer seu celular e deixar para lá, não. Extremamente importante essas questões, hein? Aqui. Então, olha só, amores, essa atividade é para ser realizada até terça-feira que vem. Terça-feira que vem eu vou fazer a correção delas, lembrando que isso vai ajudar muito você a fixar o assunto. Se tiver dúvida sobre alguma coisa, anota a dúvida, vai perguntar semana que vem, para a gente esclarecer qualquer ponto que tenha ficado aí, né, meio estranho sobre o assunto, tá? Olha só, eu vou dispensar um pouco mais cedo, vocês, 5 minutos antes, para eu poder também conseguir ir para outra aula, tá bom, meus amores? Tá? Então, ó, qualquer dúvida, qualquer coisa, anota para me perguntar semana que vem.